em nossas vidas. Nos ensina aquilo que é bom para nós. Que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 18, verso de número 15, por favor. Bem-vinda. Deus abençoe. Viu? Você mesmo. Vamos lá. Mateus 18, verso 15, posso ler? Eu estou na frente de todo mundo aqui, né? Eu tomei esse lugar porque eu deixava o telão livre. Você vê a leitura eu estando aqui? Apesar que a mesa também tirou tudo, né? Gente, me responde. Você não. Tá todo mundo. Eu vou ver arrumar um jeito de a gente botar um telão que pega isso aqui tudo. E aí a gente desce ele, alargar esse altar para lá, aí bota o púlpito de lado, vai ser bem bacana. Vamos lá. Antes de Jesus voltar, a gente faz essas coisas, viu? Aquele assunto no qual eu pedi vocês que orassem na quarta-feira, mais um passo. E talvez hoje finalize. Se um irmão pecar contra você, bem polêmico, tá? Então preste atenção para você não julgar aquilo que você apenas entender. Eu quero que você entenda até aquilo que você não entende. Tá legal? Porque se você entender somente aquilo que você quer, não vai ter proveito em nada. Eu quero que você entenda até aquilo que você não entende. Beleza? Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular. Chame atenção para o seu erro. Se ele ouvir, terá recuperado o seu irmão. Tudo bem? Primeira fase. Segunda, verso 16. Mas se ele não ouvir, leve consigo 2 ou 3 e fale com ele novamente, para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Ainda outra fase. Se ainda, é muito ruim o cara, né? Se ainda ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate esse irmão como gentil e como um cobrador de impostos. Agora você vai entender e aplicar tudo aquilo que você fala. Não, o que ligar na terra é ligado no céu. A gente atribui isso ao que a gente mais interessa, né? O que a gente quer. Mas olha onde essa palavra foi criada. Essa palavra de oração e concordar, por muitas vezes a gente ora e Deus não liga. Por quê? Porque tem alguém gentil e impostor junto da gente. Se a gente orar com quem desliga, o negócio não vai funcionar. Então ele manda diminuir, mas orar com quem tem propósito, para que o que ligar na terra é ligado no céu. Agora ele vai dizer no verso 18: mas eu lhe digo a verdade, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e o que vocês desligarem na terra também terá sido desligado no céu. Também lhe digo, se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa e pedirem meu Pai no céu, os atenderá, pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, aí estou no meio deles. Se nós olharmos de trás para frente a ótica do texto, a gente vai ver que muitas coisas podem funcionar, ou talvez voltar a funcionar em nossas vidas. Ele diz que a nossa oração conectada, ligada com 2 ou 3 pessoas, a saber, quem são essas pessoas? Elas serão atendidas. Muito nos enfatiza agora nós observarmos aqui que pode ser que nós temos orado com pessoas e ela tem feito um desligamento da nossa oração. O que é desligamento? Ela não concorda, ela não aceita. Ela é um gentil que está no nosso meio e a gente acaba orando e falando, vai dar certo. Não dá certo por quê? Porque tem um impostor, um gentil em que não tem aquela aplicação, o coração rendido ao propósito. Olhando de trás para frente. Então algumas orações a partir de hoje nós serão exatamente ouvidas e terão o seu êxito. Por quê? Porque hoje Deus vai trazer à luz com quem nós devemos contar e com quem nós devemos orar. Agora esse indivíduo apresentável aqui, eu não quero nem correr nas cartas de Paulo, que o que mais Paulo faz é isso, cuidado, 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 né? Nem todos os que estão em Israel são judeus, etc e tal. Mas essa colocação é do nosso mestre, é de Jesus, irmãos. As palavras vêm dele, e ele diz, aqui vai sair a nova palavra para quarta-feira, que é o, até quando eu vou perdoar meus irmãos? 70 vezes 7. Mas a palavra é até quando eu vou perdoar, e quem quer ser perdoado, ok?
Ele falou, se quiser ser perdoado, se quiser reconciliar e voltar a caminhar, 70 vezes 7. É impossível. Ou seja, quando ele diz 70 vezes 7, ele está dizendo, é ilimitado o perdão, porque você foi perdoado no ilimitado também. Agora, quando a gente olha essa questão desse texto, a gente vai ver que há uma disciplina exata aqui. E a disciplina, ela requer de nós uma postura, porque disciplina requer comportamento. E hoje na igreja brasileira e mundial, não é aqui, a igreja que você se conhece, casa que você conhece, né? Ou escola, faculdade, ou trabalho que você conhece, disciplinar por muitas vezes vai entender que nós estamos querendo julgar. Tenta disciplinar alguém que não está fazendo o serviço dela exato no trabalho. Ela vai dizer para você assim, está me julgando? Você está entendendo? Tenta disciplinar alguém na sua casa. Vai dizer para você a mesma coisa, está me julgando? E isso, como se não bastasse para nós, também estar no nosso giro, no nosso convívio, em nossa igreja. Você tenta dar ordem, disciplina alguém, alguém vai falar que você está julgando, está se metendo demais na vida dela. Elas não reconhecem que a questão da disciplina no dicionário é cabível a quem está acima de você. Então, se uma pessoa não aceita disciplina e correção, então ela não está sob a sua jurisdição. Que a Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. Quando eu digo pai corrige o filho que ama, não somente o pai, é a questão de hierarquia, autoridade. Então, quem não aceita a repreensão, que é a disciplina, que é a cobrança, logo essa pessoa não está sob os seus cuidados. E é o que ele está dizendo aqui. Se o irmão pecar, vai até ele. Por exemplo, o irmão pecou, eu vi o irmão pecar. Suponhamos aqui, você está aqui, você está com alguém do lado, tal. Você é responsável, tá? Repete comigo assim, por favor. Aquilo que Deus me mostrar, é porque Deus está contando comigo para mim acertar. Ou melhor, para eu acertar. Por exemplo, você está aqui, aí você foi lá no banheiro, aí você chega lá no banheiro e tem um varão no banheiro fumando cigarro. Aí você vai chegar e parar o culto, pastor, teu irmão fumando cigarro. Deus não mostrou para você? Vai lá e fala, irmão, eu não sei qual a luta, a dificuldade que você está, abstinência. Pô, mas não é correto você fumar cigarro. Aí você vê um irmão lá fora, talvez está aqui, do seu lado. Aí o irmão lá fora, de repente, vai, solta um palavrão daquele. Aí você pode, justamente, não julgar, mas dizer, irmão, para quem está caminhando na fé, já devia ter parado com essas coisas. Esforça mais um pouquinho. Aí você vê alguém bebendo, etc., com algum costume no qual não faz parte do nosso rol aqui. Você tem totalmente autoridade de chamar a atenção dessa pessoa. Diretamente, porque se você não fizer chamar a atenção dessa pessoa, o que você vai fazer? Você vai para outro nível. Qual outro nível? Pergunta para mim, qual outro nível? O da fofoca. Se você não corrigir essa pessoa, guardou dentro de você, você vai chegar e falar assim, ô Bárbara, pô, bem vi aquele irmão fumando. Aí você vai chegar para o outro e vai falar, Vitor, caraca, não é certo. Você passou a ser um comunicador, e o nome disso é fofoca. Então, para você não cair na ladainha da fofoca, a primeira questão que você tem que fazer é você chegar até essa pessoa e saiba falar. Primeiro, postura, ética. Pô, irmão, eu sei que todos nós temos pecados. Pô, mas isso aí, cara, abre mão. Se esforça mais um pouco. Então Deus, Ele, na sua palavra, nos ilumina em que nós devemos sim nos importar uns com os outros e não levar a terceiro. Ah, eu vi alguém da minha igreja errar e pecar, vou procurar o líder dessa pessoa. Não, o que Deus viu está contando com você. Deus deu a visão para você. Se o que Deus mostrou para você, é você que vai corrigir. Aí se a pessoa não aceitar a tua correção, o que você vai fazer? Pô, já falei com ela uma vez, continuou a errar de novo. O que você vai fazer? Testemunha. Você vai se guardar, você vai se proteger, você vai chamar 2 ou 3 pessoas e vai chegar até essa pessoa. Poxa, ó, eu já falei com essa pessoa uma vez e agora estou trazendo vocês aqui, entendeu? Ela não me ouviu, continua com a mesma prática, mesmo erro. Eu quero chamar vocês 2 como concordância. Isso é muito bom. Sabe por quê? Se cair na fase de levar para a igreja e ela ser extinta, a gente fala de expulsar aqui, é bíblico, tá? De não tratar como irmão, mas na nossa questão, a gente não pode fazer isso, até porque os tribunais estão aí, né? Nos punindo. O que a gente faz? Banco. E a pessoa que entrou no banco, biblicamente, ela era expulsa nesses tempos aqui. A pessoa que entrou no banco, sabe o que ela faz? Ela vai usar tudo contra a quem advertiu. Ela vai dizer que não ama, etc e tal. E a importância de você levar uma testemunha é que não vai ficar só você com ela.
A testemunha vai te proteger. Porque quando ela estiver lá fora, ela vai dizer assim: a igreja não me ama, ninguém me procurou, etc e tal. É o argumento dela. Ninguém me procurou, ninguém me ligou, etc e tal. Mas se você tiver testemunha, você vai chegar para essa pessoa e falar: procuramos ou não procuramos? Fomos até ela ou não fomos? Você entende? Mas a palavra disciplina hoje não combina muito bem. Porque disciplina não é um caminho mais fácil. O caminho mais fácil é o seguinte: o fulano errou, vamos fazer vista grossa? Não vamos mexer não, porque mexer vai dar casa de marimbondo. Por quê? Se mexer numa pessoa indisciplinada, mexeu num filho, vai mexer com o pai, vai mexer com a mãe, vai mexer com o tio, vai mexer com a tia, vai mexer com a cela, vai mexer com a pessoa, o melhor amigo, entendeu? Então ninguém quer, na verdade, corrigir, fazer a efetivação da disciplina. Por quê? Porque não é o caminho mais fácil. Botou a cara, agora você vai ter que sustentar. Se você quiser disciplinar alguém, pronto, essa pessoa te marcou, você vai ser falado: e o fulano só vive me cobrando, etc e tal. Então vai ter alguém que vai ter uma rincha com você. E daqueles que você espera um likezinho assim, você pode acreditar, na primeira live que você vai fazer, vai ter alguém assim. Por quê? Porque você disciplinou ela. Você está comigo aqui? Então o caminho da disciplina não é o caminho mais fácil. Então muitas igrejas, muitos pais, muitas mães, muitos professores, muitos responsáveis preferem fazer o que? A vista grossa. Porque corrigir dá trabalho. Dá ou não dá, irmãos? Dá ou não dá? Fazer um serviço talvez não é tão difícil enquanto você corrigir o serviço. A quem faz obra em casa, você sabe que pagar o segundo pedreiro para o terceiro já saiu do teu orçamento total. Você começa num orçamento, né, compatível com a tua renda, etc e tal, e você conta com a execução do serviço, a totalidade dele. Mas se o pedreiro falhar e você chamar o outro pedreiro para corrigir, é sempre mais caro. Então a disciplina, que é corrigir o que alguém não terminou, o que alguém fez de errado, é sempre mais caro. Então nem todo mundo quer pagar esse preço, dá trabalho. Se você disciplinar às vezes, você perde 10. Você está entendendo, pessoal? É muito complicado, porque muita gente não faz. Mas acredite, eu estou dando a minha palavra nesse púlpito: quem não age com disciplina, Deus se afasta da vida dessa pessoa. A igreja que não tem disciplina, não é Deus mais que fala na igreja. A disciplina é um dos atributos de Deus. Deus é leal. Deus tem os atributos de verdade. Deus gosta de coisa correta e certa. Tem alguém comigo? Não? Então eu não quero que Deus vá embora dessa igreja. Quem quer? Eu não quero. Então tem que haver a disciplina. Amém, pessoal? Sim ou não? Então, olhando por esse modo, quando a gente chama testemunha, a gente se protege. Porque a pessoa em que ela não aceitar e ela tomar um banco, aqui no caso é mais grave ainda, ela é expulsa. Considere como gentil. O que é? A pessoa vai chegar, a rodinha está lá, ela chegou e falou assim: você não faz parte do nosso grupo não. Aí você imagina, todo mundo dando um carão para você e saindo. Só que hoje nós colocamos: fulano, você está em disciplina, você errou, você pecou, você está no banco, me entrega seu ministério, me entrega a sua cela, o seu etc e tal. E eu já vi, em 9 anos de Rehoboth, é difícil alguém sustentar a disciplina no tempo do banco. Não faz o caminho de volta. Então, ou seja, o que eu entendo? Mesmo errando, as pessoas não olham o seu erro, o seu pecado. Eu conheci um caso de alguém que adulterou uma pessoa da igreja, a família dele inteira na igreja, e a outra família também. Ele adulterou, o pastor deu uma disciplina em geral, a família, ela saiu da igreja, a família no qual essa pessoa que era obreira deitou-se com a mulher do outro, saiu da igreja, e ele ficou enraivado com o pastor. Aí eu cheguei para ele e falei assim: fulano, você não vê que isso tudo que está acontecendo, a decisão do pastor é culpa sua? Ele não se sente culpado. Ele falou que o pastor foi injustiçado em botar as outras pessoas num banco. Então, ou seja, eu pequei e não tem correção, eu errei e não tem correção. E é os dias de hoje, porque é muito fácil. Deve ter outra porta virando aqui na esquina, chamado de igreja também. Muito fácil. Muito fácil hoje. Você está entendendo? Muito fácil. Eu sempre levo a minha mala, né, do disciplinado. Eu vou me instalar em outro lugar. No outro lugar eu vou botar o sorriso e vou dizer que eu sou o bom, mas eu sou o indisciplinado. Eu já tenho histórico, o cheiro vai junto comigo, né? Já tenho histórico me seguindo. Você está entendendo? E a Bíblia dá respaldo para a gente, para tudo isso. Você não vê que é uma mensagem criada nem nada, por algum motivo, etc. e outro, mas é uma mensagem bíblica.
Hoje eu tenho um filho mais velho e indisciplinado. Semana passada eu botei um áudio no grupo da célula e pedi para os líderes da célula, por favor, não comente mais esse assunto. Eu recebi no único domingo 4 pessoas de boa vontade dizendo assim: poxa, pastor, eu conversei com o teu filho. Eu falei assim: irmãos, vocês só vão me atrapalhar, não vai ajudar nada, vai só piorar. Eu tenho. Deixei de ser erro? Não, porque eu preciso me colocar no meu lugar, e tudo que eu levei a vida inteira, agora é minha vez de mostrar para vocês que eu sou autêntico, porque a correção que eu quero para o filho dos outros começa lá em casa. O que eu sempre ensinei para vocês: não deixe o filho de vocês, etc e tal, isso, aquilo, tudo outro, não deixe. E hoje é na minha casa. Tem forma para filho? Não. Agora o pai precisa ter a ética dele. Nós precisamos ser o que nós somos, ok? Está comigo ou não? Hoje a repreensão é dada como julgamento, é algo surreal. Repreensão hoje está julgando, está me julgando. Alguém já viu isso aqui? Você tenta que falar para a pessoa, corrigir: ei fulano, você está errado, está me julgando agora, é? Alguém já viu isso aqui? Não? É incrível, né? Se a pessoa entendesse do outro lado, sinal que ela está totalmente fechada e bloqueada. Se ela entendesse do outro lado que não é um sarcasmo nosso, que a gente não quer tirar sarro dela e nem se vangloriar sobre o erro dela, se ela entender que na verdade nós estamos tentando ajudá-la, seria mais fácil. Mas ela não entende como ajuda. Ela está num buraco, a gente quer estender a mão e ela não dá a mão para sair do buraco. Ela entende como julgamento. Disciplina, ela torna uma igreja pura. Deixe, como eu já deixei uma vez, narrei o botinho aqui, ainda não, mas já tive vontade. Deixe o altar limpo. Ponha playback, mas não ponha música corrompida no altar. Vou repetir mais uma vez: deixe o altar limpo, coloque, irmãos, videoclipe para a igreja adorar, mas não compactue, não ache que você tem que oferecer um instrumento e botar alguém ilegítimo para fazer aquilo que precisa de preparo, ética e disciplina. Quarta-feira eu fiz uma oração chamando aquele aqui. Você acha que é fácil para a gente, irmãos? Já tive vários problemas no altar aqui, vários problemas, coisas horríveis aqui, coisas horríveis. Já tive um caso de um rapaz, ele estava aqui no altar, casado com a esposa, claro, né? 6 meses, quer dizer, anos com o amante, e 6 meses da amante grávida, e estava aqui com a gente. Mas ele era o melhor, todo mundo, auto-idolatria, tal, um monte de seguidor dele, e um monte de gente contra mim, porque eu tirei. Se o pastor pudesse abrir o baú e dizer por que as pessoas saem da igreja, você ficava... Se eu pudesse, irmão, pegar o baú aqui e abrir e falar: sabe o fulano que você tanto ama, que tanto curte? Sabe o que ele fez? Sabe o que ela fez? Mas não pode. Aí sim é julgamento, cabe a Deus. Mas se eu pudesse me proteger com isso, mas não. Mas eu não fico fora, eu entendo que eu estou no discipulado de Deus. Porque é sempre mais valioso as pessoas ouvirem a serpente do que Deus. Sempre é mais valioso. Deus desgasta, faz várias visitas no jardim, alimenta, dá a árvore da vida, dá o conhecimento, dá tudo, mas chega uma serpente maligna e fala: será que Deus deu isso tudo? Aí tem um monte de gente para ouvir. Tem alguém comigo? Não? Amém. Bom dia. A disciplina torna a igreja pura. Pastor, mas é muita disciplina? Não é melhor ser muita disciplina do que muito pecado, irmãos? Não é melhor ser uma igreja que cobra muita coisa que uma igreja que não cobra nada, irmãos? Pastor, mas muito também é demais. Quanto mais cobrança, mais santo nós iremos nos tornar. Não que seja uma regra isso, mas você imagina, por exemplo, alguns questionamentos, e veio agora esses dias e tem vindo direto, que na igreja é o seguinte: começa a casar, casa 100, começa a ter filho, é 100. Por exemplo, uma irmã engravidou, daqui a pouco por exemplo, esses dias nasceu o filho do amado irmão, aí nasceu da Ingrid, do Paulo, aí nasceu da Ingrid, a outra Ingrid também, junto com ela, a Sâmara, a filha da Ingrid, a mãe, a Sâmara também, nasceu 3 crianças, irmãos, pá! Aí você vê na igreja, parece que vem uma cegonha, né? Aí todo mundo fica grávido ao mesmo tempo, né? Aí, daqui a pouco o casamento, aí todo mundo casa ao mesmo tempo. Mas eu tenho observado também, que às vezes vem um vento também,
da antecipação do namoro. Um começa a namorar, todo mundo quer namorar, sem propósito. E a nossa igreja tem uma regra, tem uma doutrina. Já pensou com todo o pecado, em que você mesmo sabe que acontece entre A e B e C, se não tivesse essa doutrina, como seria a nossa igreja falada lá fora? Como seria? Você imagina cobrando um pastor que fiscaliza, líderes que fiscalizam, que tentam estar junto ali, etc. Pessoal, mantenha a ética, mantenha a disciplina, a santidade. Imagina se não tivesse isso tudo. O que mais teria na nossa igreja seria os discípulos de Salomão, as suas 1000 concubinas, a ponto de o cara fazer um banco assim, namorou com A, aí namora com B e com C, aí elas se juntam, né? As abandonadas sempre se juntam, né? Sempre se juntam. A pessoa, uma fileira inteira assim, ó, de 9, do ex do cara, né? Aí ele ia chegar na igreja assim, ó, aí, o meu banco lá. Que lá, é só eu falar, vem, qualquer uma vem. Não. Você imagina uma igreja rodeada, recheada de jovens como a gente tem, se não tiver uma disciplina. Agora cá para nós aqui, irmãos, com 16 anos, como é que você estava? Antes de se converter, 17 anos, 18 anos. A maioria de nós perdemos a virgindade antes dos 18. Você acha que um jovem tem capacidade de namorar sem transar? Eu vou dizer aqui nesse altar, impossível. 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 Eu vou repetir mais uma vez, impossível. Hormônio não se converte. E você sabe muito bem que o pai, se tiver 2 metros de distância, dá para fazer. Vou repetir. Ainda mais um pai vendo futebol. O que se faz? Bom, talvez você diga assim, pô, a palavra corte não existe na Bíblia, mas me mostra namoro. Mas eu vou mostrar os 3 jeitos, as doutrinas da corte. A abstenção de José com Maria é uma delas. José não teve relações sexuais com Maria até que ela tivesse Jesus, depois ele casou e teve. Biblicamente era apedrejado. Tinha aquela coisa do dote, né, de separar. O fulano está separado com a ciclana, é o que a gente sempre faz. Chegou um nobre pai que está aqui, não sei se ele está aqui, as filhas estão. Um nobre pai agora num culto, quarta-feira, terminando, ele disse assim, pastor, a minha filha está gostando de um rapaz, o rapaz chegou na minha cara, lá, mó carão, e falou assim, e está aqui ele, assim, e ele está do lado dela, da menina, vai tomar um sarrafo agora. Aí o pai chegou e falou assim, esse garoto, eu falei, cara, o garoto é bom, hein? Esse garoto é bom. Cuidando, cultivando, repreendendo, colocando disciplina, dá caldo isso aí. O que você acha? Ele quer namorar. Eu falei, namorar? Tua filha com 17 anos, você vai entrar nessa? Deixa eles ficar juntos com esse. Nada de falar que está em corte. Estão se conhecendo. Irmão, já vi muita corte. Que a pessoa fala assim, é para casar, é para casar. Entrou em corte, viu que não era nada daquilo. Corte, na verdade, se torna até um livramento para quem quer conhecer a pessoa. Está comigo aí, não? Sim ou não, pessoal? A disciplina também traz ordem, irmãos. A disciplina traz ordem. Deus é um ser disciplinado. Toda a ética, disciplina e respeito. Deus criou hierarquias, irmãos, angelicais. Deus é um ser disciplinado. E a disciplina traz a ordem. Por que a vida de muitas pessoas vive num caos? Porque não exercem a tal disciplina. Em Gálatas capítulo 6, verso 1, Paulo vai dizer aos irmãos galáticos a seguinte colocação, irmãos, Ricardo, Gálatas 6, verso 1, irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, está na mesma linha do que nós começamos Mateus 18, tá? Serginho, está dando uns ruídos aqui, melhora isso para mim, está até machucando o ouvido aqui. Se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, aqui está a chave, irmãos. Uma pessoa carne não pode repreender outra carne. Mas uma pessoa espiritual, o que é uma pessoa espiritual? Que não comete as mesmas coisas que a outra. Uma pessoa que já venceu o que a outra está perdendo. Ela sim
espiritual, uma bagagem, ela sim pode corrigir. Olha o que Paulo vai dizer: irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, deve com mansidão, e a palavra mansidão muitas pessoas atribuem a voz branda, etc e tal. Tá bom, pode ser, pode, mas você estava aqui quando eu preguei Evangelho de Mateus capítulo 5 sobre os mansos. Mansos naquela questão é aqueles que têm autocontrole interno para não se corromper com coisas externas. Vocês que são com mansidão, ajuda a voltá-lo ao caminho e fazer o que é certo. Ponto. Olha que importância depois desse ponto. Seria a melhor colocação do texto, não dissolvendo aqui, dizendo que serve e que não serve. Mas olha o que ele diz: fulano errou, vai lá tentar resgatar, vai, mas cuidado, aspas, cuidado para quê? Cuide para que você não seja tentado. Porque às vezes eu vou tentar ganhar alguém e eu sou ganho por essa pessoa. Às vezes eu vou tentar convencer alguém e essa pessoa me convence. Você está entendendo? E é o que tem mais acontecido. Eu vou tentar resgatar e acabo ficando por lá. Vou fazer uma visita para descontaminar e sou contaminado. Vou fazer uma visita para eu abençoar e acabo sendo amaldiçoado. É o que mais tem. E olha a importância que Paulo dá. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide-se para não ser o quê? Tentado. A pessoa que caiu, a pessoa que errou, o insatisfeito, ele tem um argumento que descaracteriza o correto. O insatisfeito, ele está com um discurso de ódio, ele está pensativo, ele lê os melhores livros porque ele vive de frases. Ele vive de frase, irmão, ele tem efeito. E uma frase dessa te pega e já era. E Paulo diz assim: visita, resgata, mas cuidado para você não ser um igual a eles. Está comigo não? É como se eu estivesse cuidando de um soro positivo e sem querer, eu também me feri com aquela agulha. Cuidado a se manejar, cuidado a dirigir-se a instrumentos perigosos. Tem alguém entendendo o que é disciplina? Tito, Paulo vai escrever a um dos seus filhos também, Tito, a epístola de Tito, e ele vai dizer no capítulo 3, verso 10, vou ler em duas versões, por favor. Tito, capítulo 3, verso 10, posso ler? Se alguém tem causado divisões entre vocês, advirta o primeiro, uma primeira e outra segunda vez. Olha só como é que Paulo atribui aquilo que Jesus falou nos seus evangelhos. Se alguém tem causado o quê? Divisões, indisciplinas. Se alguém tem falhado o pecado entre vocês, advirta-o uma vez, duas vezes. Depois disso, não se relacione mais com... É questão de disciplina. Isso é para tudo, tá? Isso é para tudo. Isso é para você viver bem, familiarmente, no meio do teu parentesco, saber quem é de verdade, no meio do teu trabalho, do dia a dia. Se você pegar isso aqui, essas matérias de igreja, irmão, elas são matérias seculares para a gente viver lá fora também, tudo. E olha o que ele diz no verso de número 11: tais indivíduos se desviaram da verdade e condenaram a si mesmo com os seus pecados. Agora, na versão corrigida, ela tem uma palavra que eu gostaria de atribuir. E faz muito bem aplicar essa versão corrigida. Põe na versão corrigida que vai entrar uma palavra escrita herege. O mesmo texto, Tito, capítulo 3, verso 10, ele não vai chamar de divisão, ele vai chamar de herege, ou heresia, versão corrigida, ou atualizada, ou fiel. Corrigida, fiel. Eu peguei aqui na corrigida, fiel. Bota aí, por favor, verso 10, filho, verso 10. Verso 10, aí, muito obrigado. Ao homem o quê? Palavra perigosa. O que é heresia? A heresia é quando você descredibiliza a verdade, e eu tenho visto muito isso aqui. Entrou dentro do meu coração uma questão muito incrível, que antigamente as pessoas vinham para a igreja para aprender, hoje elas vêm para questionar. Se levantam-se como doutores de YouTube,
de cursinhos baratos, comprados de diploma de teologia, e vêm para a igreja para debater. Eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Olha quantas portas tem aberta. É só pegar e ir embora, meu filho. Você não vai achar a igreja perfeita nem pastor perfeito, mas a tua vida é perfeita para que você ponha em dúvida a palavra do altar? Não. O que é herege? Aquele que descredibiliza a palavra do altar. O que é herege? Aquele que vive e implanta heresia. E se tem uma coisa que eu sempre apliquei para vocês em 9 anos, agora vai fazer de rebote, é toda a verdade bíblica da palavra de Deus. Há alguns conceitos após a leitura da palavra que são meus conceitos, mas não acredito que eles chegam ao nível da heresia. Deus, a Bíblia, Timóteo 3,16, toda a palavra é inspirada por Deus. A Bíblia é inspirada por Deus, mas foi escrita por homens. Então Deus respeita o sentimento de cada um que escreveu. Por isso tem algumas coisas que você lê, você fala melancólico, que era o estado que o cara estava. Algumas coisas que você vê o discípulo dizendo, manda fogo do céu, era o estado que ele estava. Então Deus não fez questão de tirar nada disso. A Bíblia não foi feita por anjos que não oscilam, a Bíblia foi feita por seres humanos. Então se Deus traz para a gente que a criatura, o ser humano, teve o seu lado fleumático, melancólico, colérico, ou seja, a sua natureza humana para escrever, nós devemos também respeitar a opinião de um líder, de um pastor. Você está comigo ou não? Você está concordando aqui não? Então presta atenção, quando ele diz herege, ele está dizendo sobre heresia, ou seja, é o contrário de toda a verdade bíblica. Toda a verdade bíblica. Paulo vai ser muito categórico quando ele vai dizer assim, se alguém anunciar outro evangelho, ainda que seja anjo, não acredite. O que te falta nesse tempo todo de rebote? Qual foram as verdades que eu nunca anunciei para você? Como eu falei, não é uma soberba, baixinha, não é soberba nem nada, mas você tem um bom sermão. Ontem as meninas estavam comigo, acabei de fazer essa mensagem 2 da manhã, estava a Gabi, estava a Camilete, estava a Tati, 2 da manhã, acabei de fazer essa mensagem. São horas que a gente gasta. Foi dormir estudando? Pastor Sérgio, 6 horas da manhã, estava estudando. A gente gasta horas para chegar alguém aqui e falar assim, não acredito, não concordo. Dá opinião na sua casa. Se você é o tutor lá, toda vez que você entrar em rebote, não me entenda como autoritarismo, mas eu quero que todos reconheçam a autoridade desse lugar. E pastor é uma figura para ser respeitada. Se alguém não respeita, eu descredibilizo. Eu logo considero como gentil. Não é bajulação, irmão, não é não. Mas os caras, eu vim de uma reunião agora, até eu e o pastor Sérgio, que essa reunião para tomar um conselho tem que chamar a igreja toda para perguntar. E eu já fui de uma igreja sistemática assim. 3 anos eu fui de uma igreja que chama clã, para dar o voto, opinião. E eu via pessoas que não tinham vida com Deus, que iam quando queriam no culto, que tinha uma vida dupla de igreja lá fora. No dia da reunião essa pessoa dá um voto. O voto dela compromete, irmãos. O voto dela, para quem não tem vida com Deus, acaba. E elas querem voltar contra, para quê? Para ter voz. Porque a única maneira dela ser vista, de ela ter voz, é votando contra os princípios. Está comigo, irmãos? Irmão, você não é de Armênio, você não é de nenhum qualquer filantrópico aí existente, alguns pais da fé, você é de Cristo, irmãos. Eu vejo uma galera com a cultura dizendo assim, não, agora eu sou arlenista, agora eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou Wesley. Você é de Cristo, irmãos. Você é de Cristo. É muito fácil você dizer que é de alguém que não existe mais. Essa pessoa não vai te questionar, não vai te cobrar. Muito fácil. É muito fácil dizer que eu amo meu pai depois que ele morre. Estou agora com um tio. Nesse exato momento, meu tio está no CTI, tomado por um câncer. Já falei dele algumas vezes aqui. Foi internado às pressas. O médico falou para mim, meus primos, minha tia, se despede, etc. e tal, o momento da família. Pensa num filho mais novo, Eduardo.
um garoto top, abandonou o trabalho. Ele chegou num trabalho que ele estava, uma loja de grife, que um administrador, ele também é administrador, mas tinha alguém acima dele, cobrou ele, e ele falou: cara, me perdoa, mas eu preciso levar meu pai no médico, tenho que faltar, etc e tal. Prioridade é o trabalho. Ele foi lá, na sala dele, fez uma carta e pedindo demissão, entregou a demissão. Aí tem que passar pelo diretor. Aí o diretor falou assim: pô, mas o fulano é um excelente funcionário, chama ele aqui. E o diretor chegou e falou assim: qual motivo que você quer ser mandado embora? Aí ele falou assim: porque meu pai está com câncer, eu preciso cuidar dele. O diretor falou assim: mas você é um cara disciplinado, com muita ética, o que você precisa? Quer trabalhar de casa? Só entrega o relatório no final do dia. Meu primo dedicou a vida para cuidar do meu tio. Se desloca lá de Copacabana, Zona Sul, para vir para cá, pegar meu tio, levar, etc e tal, etc e tal. O outro filho não tem essa bondade toda. Meu tio está em fase terminal. Aonde está o outro filho agora? Lá no hospital. Tirou férias no mês, agora sem saber. E está lá fazendo um caminho de volta todinho com o qual perdeu. Você está entendendo, pessoal? Fala que ama quando morre, cuida de remorso. Está comigo ou não? E esse meu primo, conversando com ele ontem, ele disse assim, chorando comigo, ele falou assim: cara, depois que o médico falou para o meu pai assim: o senhor está com metástase, e depois de fazer os procedimentos, etc e tal, e o médico o condenou, o meu primo olhou para esse, faz tudo pelo pai, olhou para o pai, e pela primeira vez agora, quase 50 anos que ele tem, mesmo ajudando o pai, fazendo de tudo, mas nunca usou uma palavra. Ele falou que agora, recentemente, ele disse para o pai assim, e agora fala todo dia: pai, eu te amo. Aí o meu tio responde para ele: oh, meu filho, eu também te amo. Meu tio é um cearense, pensa naquelas pessoas assim, boa, aquelas pessoas que não dá vontade de você largar. É o meu tio, eu te amo. A minha tia, liguei para ela ontem, tia, cristã, se converteu. Ela chorou pra caramba. Ela disse assim: eu saí de lá, o médico colocou no oxigênio, ele tirou a máscara e disse para mim 3 vezes: meu sobrinho, eu te amo, eu te amo, e eu te amo. Para minha tia. Pensa num casal, acho que o tempo que eles têm de vida é o tempo que eles se conhecem, é inseparável. Minha tia também está acometida de um câncer também, já tinha se recuperado de um, voltou outro agora. Irmão, sabe o que a gente vai levar dessa vida? Nada. Ou cedo ou tarde todo mundo vai ir. Tem alguém comigo? Não. O homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Olha que coisa incrível. O homem herege, o que é o herege? Aquele que descredibiliza. Se alguém tem anulado, se alguém tem colocado em cache a doutrina da igreja, irmão, olha o que a Bíblia diz: evita essa pessoa, evita. Estava eu conversando ontem com uma jovem, que ela disse assim, que alguém que ama a igreja, ama demais tudo que faz aqui, mas por ver algumas histórias de uns insatisfeitos, acabou sendo contaminada, e estava perdendo a paixão. Eu canso de falar, pessoal, cuidado com quem segue, cuidado com o que você vê, etc e tal. Irmão, uma palavra, talvez no teu melhor dia, na tua vida espiritual, você é capaz de falar: ia lá, mas eu quero ver num dia mau. A mesma palavra cria um outro efeito, dá um outro sentido. Então, se você não sabe como vai acordar, já acorda bloqueado, blindado, irmãos. Evita. Algum tipo de pessoas evitam. É questão de saúde sua. Está comigo ou não? Está comigo ou não está? Júnior, aquele retrovisor da moto, olha só, quase que cego aqui. Tem um retrovisor da moto, vira ele, por favor, ali. Jesus, não é Satanás não, viu, irmão? Eu estava com os irmãos que ele está aqui esse final de semana, a gente estava conversando, né? É essa aí mesmo, Júnior, vira o guidão, é essa aí. É aquela moto, valeu, Júnior, obrigado, valeu. E aí eu estava com os irmãos, então segue aí, irmão, vendo nada. E aí estava com os irmãos, e aí eu estava conversando, de repente caiu uma placa aqui, uma menina passou de skate, caiu uma placa, aí o irmão até tomou um susto,
Ele está aqui agora, ele falou, ó o Satanás aí, ó o Satanás. Eu já vi a menina andando, eu falei, Satanás, está de patins ali, né, menina? Adolescente. Irmãos, disciplina, Hebreus capítulo 12, verso 6. Hebreus 12, verso 6, posso ler? Pois o Senhor disciplina quem Ele ama, e castiga todo aquele que aceita como NVT, e castiga todo aquele que Ele aceita como. Então a disciplina é um dos atributos de Deus. O próprio texto diz que para Deus expressar o amor dele, Ele expressa o amor cobrando disciplina, cobrando o que é correto. Então o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que Ele aceita como filho. Verso 7, por favor. Enquanto suportam a disciplina de Deus, lembre-se que Ele trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? No verso 11 diz assim, nenhuma disciplina é agradável. Quem gosta de ser cobrado, irmão? Quem gosta? Coisa horrível é ser cobrado. Mas ele vai dizer, nenhuma disciplina é agradável no momento que ela é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz, para assim os que são corrigidos. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos, refaçam os caminhos corretos. Um jovem está aqui conosco de volta, estava na nossa igreja, foi para outra igreja, me procurou e falou, Reobote é minha casa, é meu lar, etc e tal. Tomei um café com ele, passamos uma tarde junto. Ele falou assim, eu sou filho de pastor. Meus pais são pastores. O meu pai a vida inteira, naquela igreja tradicional antiga, me cobrava, fulano vai não sei o que, fulano faz, etc e tal. O pai sempre colocou aquela regra rígida. Imagine um pai querendo ver o filho alinhado. E às vezes todos nós temos, né? Se você não cobrar, é o que eles querem, porque eles não têm nada definido. Então, se você não colocar, aí ele disse assim, que aquilo irritava tanto ele na adolescência, que ele tocava, ele fazia obra, mas às vezes ele entrava no banheiro, esmiuçava a parede no banheiro, dava soco na parede, etc e tal, chateado. E hoje ele fala, hoje eu colho o fruto. 30 anos de idade, não casei, não tenho um filho, não tenho um ministério consolidado, vive em falta comigo porque eu não ouvi quem era para ouvir lá atrás. Um filho de pastor entendeu que aquela cobrança do pai era benéfica para um futuro dele, e hoje ele entende que não construiu princípios, família, que não construiu uma base porque não ouviu aquilo que era chato, aquilo que era incabível. Meu pai é conselhos, é vida. Tem alguém comigo ou não? Agora ele diz aqui para a gente, no verso de número 15, cuide-se um dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa, amargura que cause perturbação e contamine muitos. Incrível isso aqui, ó. Depois que nós lermos esses 2 versículos, você vai gritar comigo a seguinte frase. Eu vou mensurar agora para você ler pensando nela. Quem não aceita a disciplina, a única herança que lhe resta é o choro. Quem não aceita a disciplina, o futuro, as coisas que espera é o lamento, é o choro. Podia, devia. A única herança que nos espera é o choro. E agora leia comigo o verso 16. Vigiem para que ninguém seja imoral e profano como Esaú, que trocou o direito de ser filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do seu pai, foi rejeitado. Era tarde demais para que houvesse o quê? Arrependimento. Embora ele tivesse chorado e implorado com lágrimas. Então, qual é a única herança de um disciplinado? Choro. O indisciplinado, ele vai falar de coisas que ele deveria ter feito, deveria ter ouvido, deveria ter obedecido, mas não.
e o choro se torna em lamento. Se eu tivesse ouvido, se eu tivesse prestado atenção, entendeu? E como é que a gente costuma a falar essa colocação? Quando a gente não está no estágio no qual a gente estava, no pedestal, soberbo, eu sou super-homem, eu sou dono do meu nariz, etc. e tal. Quando a gente está numa fase ruim. Então, quando Esaú perdeu a primogenitura, de que forma? Desprezou o direito de filho mais velho. A bênção agora foi para o seu irmão, Jacó. Isaac abençoou Jacó. E agora ele falou, pai, me dá. E o pai, bem ético, a Bíblia mostra uma ética em Isaac, uma ética, e abençoou, falou assim, agora não tem mais como tirar. E pessoas que desprezam a primogenitura, o seu direito, mais tarde estarão chorando. Quer ver? Se não fizeram a faculdade agora, você vai querer fazer faculdade quando tiver o segundo filho, botar a tua mãe para cuidar dos teus filhos. E ela não vai ser a mãe dos teus filhos, ela é vó. Quem precisa cuidar de filho é a mãe. Então tem um tempo de fazer faculdade. Tem um tempo, a gente estava comentando ontem, como os jovens de hoje são bobo, desprezando a sua solteirice. O tempo de solteiro, irmão, é o tempo que você tem de liberdade. Está orando com alguém, está juntando com alguém, casou com alguém, agora a sua vida é a vida dela também. Então o tempo da solteirice, o cara pega assim, dá para fazer, vou ali no cinema. Imagina, solteiro, o cara fala assim, pô, vou ali na churrascaria, quanto que é o rodízio? R$ 79,90, mas é só ele. Agora imagine, ele arrumou alguém, ele fala, são dor, né? Pastor, mas o que eu ganho dá para comer dois, então eu e ela, mas uma coisa você vai fazer, eu tenho absoluta certeza, você vai comer churrasco, vai falar para o garçom, ele quer beber o quê? Você vai falar, água da casa. Não é? Por quê, irmãos? Se você lhe der o luxo do refrigerante, já viu quanto que é uma jarra de suco na churrascaria? 60% do preço do voucher. Uma jarra de suco de laranja, R$45. Fala, Jesus, essa laranja é com o quê mesmo, irmão? Aí você vai tomar um refrigerante de garrafa, aí você vê lá, por R$9, mano. Aqui fora, mais? Não, garrafinha, aquela. Não, porque agora é o seguinte, você não compra mais 1 quilo das coisas. Você vai comprar um grumete, você vai ver 700 gramas. Aí vai lá, grumete está barato, R$7,90, quanto? 600 gramas. Era um pombo que voou e deram um tiro, pá. Já viu o biscoito? Antigamente o biscoito sempre dava gosto, né? Você comia o piraquê do início ao fim. Hoje você come do meio para o fim. Cortaram o início, né? Cortaram o início. Hoje está terrível. Hoje o refrigerante já não é mais 1 litro, é 900 ml. Entendeu? Então hoje está assim. Está comigo aí não? Eu estou falando aquelas garrafinhas, irmãos. Aquela garrafinha assim bem pequenininha. 290 ml, se eu não me engano que é. Você fala, gente, uma golada disso aqui, né? Dá ruim. Aí no mínimo com a carne salgada, que eles botam sal lá dentro, né? Eles botam sal lá dentro. Tá bom o sal? Tá, bota mais, né? Aí você vai comer, aquela carne gostosa, saborosa. O salzinho é tudo, né? Uma carne, só uma carne torradinha, irmão. Vou botar agora uma fome na galera aqui. Pensa numa picanha agora, pensa, filha. Uma picanha agora, com aquela gordurinha queimada, tostada. Imagina agora um garçom, esse que eu te digo, um garçom chegando na sua frente agora, imagine. Aí daqui a pouco você está dizendo assim, por favor, ele fala, qual a carne que você quer? Não, por favor, me dá 1 litro de água. No mínimo você bebe 3, 4, 5 refrigerantes, né? Ou suco, sei lá, o que seja, porque combina, faz parte. E aí, será que no tempo do casado a gente vai ter essa glória toda? Então tira a onda, irmão. Está solteiro, faz viagem, vai para Noronha sozinho, mais barato. Pastor, mas sozinho não tem graça. Tira foto com um golfinho. Ela não está mais só, né? Está comigo não? Mas depois que você casar, você vai fazer muito mais. Casando com a pessoa certa, esperando o tempo de Deus, tendo uma vida disciplinada, obedecendo o que tem para você hoje, você vai colher o fruto disso tudo. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém ou não amém, Pimentel?
Amém. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 5, verso 11. Posso ler? 1 Coríntios capítulo 5, verso 11. Posso ler ou não posso? Engraçado que esse texto que nós lemos agora, de Hebreus 12, ele é muito. Não quero fazer a pregação aqui porque a gente tem um texto base em Mateus, né? Mas depois medite em casa esse texto de capítulo 12, que ele fala sobre disciplina, ele fala sobre ética, fala sobre filiação. E a intenção do texto é dizer assim: se você está sendo cobrado é porque as pessoas têm esperança em você. Se Deus te cobra é porque Deus sabe do teu potencial, porque Deus não te abandonou. Ele diz mais ainda que se não tivesse cobrança, você não era filho, era bastardo. Está comigo não? 1 Coríntios capítulo 5, verso 11, vou ler, hein? Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que dizendo ser irmão for devasso, ou avarento ou idólatra, maldizente, ou beberrão, ou roubador. Interessante. Tudo isso dentro das palavras indisciplinados. Com o tal, o quê? Nem ainda, está com a mesma coisa que eu? Não, irmão, desculpa, 1 Coríntios 5, 11, ué, é a versão, irmão, ou então eu mudei a minha aqui, bota a outra lá, eu não voltei para NVT aqui depois que eu copiei o texto lá, foi isso, bota na corrigida, Ricardo, o Ricardão, é a única irmã, fica de pé, Ricardão, é a única irmã que tem um marido e um Ricardão. Fica de pé, minha irmã, por favor. Fica de pé, irmã. Olha lá, a única irmã que tem um marido e um Ricardão. Deus abençoe, viu? Pastor, tem que falar? Não tem, irmão, mas falei essas coisas. Ai. Olha lá, então, sobre a intenção é falar sobre os indisciplinados. Então, sobre os indisciplinados, com tal, nem ainda com mais. Paulo proíbe você gastar tempo com um disciplinado, com aquele que você já corrigiu uma vez, com aquele que você já levou testemunho, com aquele que foi extinto. Paulo está dizendo assim: está comendo com eles por causa de quê? Está tomando um café com eles por causa de quê? Está tomando um copo d'água por causa de quê? O que está nele também vai estar em você, que se mistura, se torna um. Entenda que para você que foi abrilhantado, hoje tem uma vida espiritual, isso tem sentido, não tem sentido para o mundo, mas para nós que precisamos manter a pureza, todo cuidado ainda é pouco. Precisamos olhar, alguns cultos falei aqui, antepassados aqui, cuidado, tem pessoas que é no portão, tem pessoas que é sala, tem pessoas que não dá para você colocar num lugar de intimidade chamado quarto. O fulano está aí no portão. Beleza, vai lá no portão e atende a ele. Já abre o portão e fica na frente do portão, né? Já leva água, porque ele vai pedir água. Já leva água. Eu já sabia que você ia pedir água, toma aqui água. Você vai me convidar para entrar não? Pode ser outro dia. Estou tão atarefado. Talvez estou até de saída, estou fazendo alguma coisa. Estou todo atarefado. Vai colocar pela gentileza, eles não te respeitam. Você quer ser gentil para quem é ingentil. Então cuidado com o que você come. Cuidado. Se a Bíblia está colocando um limite, o Paulo está dizendo, quem ama a palavra de Deus aqui, irmãos? Amém. Tem alguém comigo? Não? Amém. A própria Bíblia, se vai me questionar, é um herege. A própria Bíblia está dizendo, cuidado com tais pessoas. Qual tipo de pessoa? Dizendo ser irmão é devasso, é avarento, é idólatra, é maldizente, vive falando dos outros, é beberrão, é roubador. Com tal pessoa ainda nem comais. É grave, não é? Mas é disciplina. Romanos 16, verso 17. Romanos 16, meu filho, eu acho que vai continuar na versão NVT. Não, agora está diferente. Romanos 16, 17, desvia dele. Não, é a mesma coisa, eu não troquei a versão. Não, pode deixar na outra lá. Pode deixar na outra lá, muito obrigado. Erro meu. Verso 17, e rogo, irmãos,
A palavra rogo é imploro, por favor me ouçam. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões, os que fazem escândalos contra a doutrina que aprendestes. Mas claro que isso não tem, desviai-vos deles. Quem aqui aprende alguma coisa em Rehobote? O altar é suficiente? Então os demais é entulho. Entulho. Olha que Paulo vai dizer, e agora, para todo mundo que gosta de Paulo, então obedece Paulo. Olha o que Paulo vai dizer: rogo os irmãos que noteis os que promovem o quê? Dissensões. O que é dissensão? Briga, calúnia, etc e tal. Os que causam um escândalo, são um escândalo para o evangelho, contra a doutrina, contra a palavra, os que maldizem a palavra, que vocês têm aprendido, desviai-vos deles. Que doutrina maravilhosa, que regra maravilhosa. Pessoas, irmãos, são pessoas em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Tudo isso que nós estamos ouvindo aqui é uma questão bíblica, doutrinária, para nós aqui. Mas é muito mais que a gente. Já pensou se você leva essa palavra para o teu convívio? Pastor, mas vai ter que sair muita gente da sua vida. Quem sabe Deus fica mais próximo de você por causa disso? Como é que está? Se botar a questão de doutrina num trabalho, os fofoqueiros de plantão, os que vivem reclamando, que entraram, dizendo é o melhor trabalho do mundo, 2 meses é o pior trabalho do mundo, você vai ficar ouvindo essa pessoa, daqui a pouco você vai deixar de ser o melhor funcionário, porque você está se juntando com esse tipo de gentalha. Pessoas insatisfeitas, você vai ver elas de tudo quanto é lugar, reclamando. Você pode dar do bom e do melhor, elas vão sempre ter algo que vão reparar. Na verdade, um herege, um insatisfeito, ele não vai olhar o que está sendo feito, ele vai olhar o que não tem. O que não tem. Então cuidado para pessoas não contaminarem seu coração, quer seja no ambiente religioso, quer seja no ambiente empregatício seu, quer seja no ambiente de faculdade, quer seja no ambiente familiar, aonde seja, previna-se. Receba essa injeção desse antídoto hoje. Guarde a tua alma, guarde os teus sentimentos. Não permita que pessoas acabem com a sua fé. Não sei se você já reparou, mas tipo de pessoas como esse, você fica até desestimulado de contar vitória. Até porque eles não deixam você contar coisas boas. Não deixam, você vai falar alguma coisa boa, não tem tempo, entendeu? Então, irmãos, aprenda uma coisa: pessoas medíocres falam de outras pessoas. Pessoas de sucesso falam de sonhos, de projeto. Então ande com quem fala de coisas boas. Ande com quem sonha. Ande com quem tem uma vida alinhada, com quem tem sonhos a se realizar. Pessoas que param a sua vida, o seu ouvido não é pinico para falar da vida de outras pessoas, está te ocupando tempo de espaço. Lembre-se sempre disso, atenda essas pessoas lá no portão e leve a água, para que beba a água e o diabo que te carrega, irmãos. Me perdoa, irmãos. Afinal de contas, não preciso pedir perdão, não. Porque nenhum agente do diabo merece entrar na minha vida e na minha casa. Então, da maneira que ele veio, o diabo carregando, o diabo vai carregar de volta. Está comigo aí, não? Só para nós terminarmos aqui, Ezequiel capítulo 33, verso 7. Agora é o outro, olha lá. Aqui, ó. Está vendo aqui, pastor? Dá para ver, não? Aqui. Tem que botar elas virado para lá. Ezequiel 33, verso 7, por favor. Muito interessante essa colocação de Ezequiel aqui. Eu quero fechar com isso porque talvez você tenha se dado o direito de achar que não deveria pregar isso, falar algumas coisas, etc e tal. Mas todo aquele que o Senhor chamou para um ambiente profético, para um nível de liderança, por muitas vezes ele vai falar o que muitos ouvintes não querem ouvir. E isso é a condição que Deus coloca para os atalaia. O que é atalaia? Aqueles que sobem na torre de vigia, igual o Nhoque aqui, o Divinos está aqui, né? O Fábio da Luz. Ele está ali, ele está na condição melhor do que todos vocês.
O Fábio, na verdade, ele deve estar olhando 90% da igreja. Você tem essa visão toda? 90% da igreja. Ele só não consegue olhar quem está debaixo da marquise aqui. Entendeu? Ele deve estar olhando 90% da igreja. Então, a condição que Deus colocou ele é como atalaia. É um vigia. Você não consegue olhar quem está atrás de você, mas ele olha. Você não consegue olhar quem está andando lá atrás, mas ele olha. Você não consegue ver nada. Então, ele está numa condição de vigia, atalaia. Essa posição de sobriedade, de olhar com visão ampla, panorâmica, e enxergar aquilo que talvez você não esteja enxergando. E o Senhor coloca essa atribuição ao profeta Ezequiel, chamando ele de atalaia, e ele termina dizendo assim: agora, filho meu, eu coloquei, não sei, vou corrigir a versão porque eu não sei. Agora, isso aí, muito bom, acho que eu voltei para NVT. Agora, filho meu, eu coloquei como vigia do meu povo de Israel. Portanto, ouça o que digo, advirta-os em meu nome. Sinto aliviado com isso, né, amados? Sim ou não, irmãos? Advirtam em meu nome. Se eu anunciar que algum perverso certamente morrerá, ou morrerão, e vocês não lhe disser que mude a sua conduta, a sua doutrina, os seus pensamentos, eles morrerão em seus pecados, mas eu vou considerar você responsável pela morte deles. Deus me livre. Lembra que eu falei? Vê um erro do irmão, vai lá, corrija-o. Lembra disso? Aí, se Deus levantou você como atalaia na tua casa, como marido, como sacerdote, como uma esposa leal, como líder, como um pastor, se Deus colocou a sobriedade espiritual sobre a sua vida, e você vê alguém tomando um caminho errado, fazendo o que é errado, e não corrigir, o Senhor falou assim: ele vai morrer, mas o sangue vai ser cobrado de você. Então, o seu silêncio das coisas erradas tem incomodado Deus. Vou repetir mais uma vez, só para quem está comigo nessa manhã, quem não está. O seu silêncio das coisas erradas tem incomodado Deus. Se Deus te colocou como atalaia, atalaia não pode ficar de boca fechada. Se Deus te colocou como atalaia, pastor, mas está dizendo que eu sou chato demais. É melhor ser chato pelas coisas corretas que ser chato pelas coisas incorretas. Então ele diz: se o sangue for derramado pela minha omissão, a conduta errada dessa pessoa não vai ser cobrada dela. Claro, ela vai para o inferno? Vai. Mas o sangue dela, quem vai ter que dar conta sou eu. Eu canso de falar aqui. Quem é pai aqui? Quem é pai? Para mim, os piores pais hoje estão sendo aqueles que falam assim: deixa meus filhos, estão transando em casa, é melhor em casa do que na rua. Pega isso direto. Pega isso direto. Essa é a casa de um homem de Deus? Essa é a casa de um servo de Deus? Fornicação, cantando essa casa. Você acha que está correto? Está comigo aí, não? Agora, se contudo, verso 9, você os advertir para que mude a sua conduta, e eles não fizerem, morrerão em seus pecados, mas você salvará a sua vida. Não é a vida dele, você salvará a sua vida. Ou seja, eu posso perder a minha vida por ser uma boca fechada. Eu posso perder a minha vida por não corrigir aquilo que eu tenho que corrigir. Eu posso perder a minha vida, assim como os filhos de Eli eram zombadores de Deus e Eli não falava nada. Ele passava pano quente. Deus matou os filhos e matou o pai. Está comigo? Agora, o que nos impede de ouvir isso tudo e querer praticar ou não, é individual de cada um. Pelo menos a verdade você ouviu. Eu queria fechar com Hebreus capítulo 12, verso 25. O escritor de Hebreus vai respaldar, e eu vejo isso aqui com uma naturalidade muito incrível, Álvaro. Ele vai nos dizer que é comum que isso aconteça, porque se ele advertiu, é muito ruim aqui, né, Sueli? Fica logo no meio, né? Aqui, né? Ele vai, entenda, se tem a questão da ética e da disciplina, porque não havia isso naquele momento. Então tudo que nós estamos dizendo é para combater o que não existia, o que estava acontecendo, você entende? Agora presta atenção, o que Hebreus vai dizer, Lindomar: tenham cuidado, está na mesma versão? Agora tem que perguntar isso direto. Tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala.
Tenham cuidado. Então ele pede delicadeza, sutileza, para não recusar aquele que vos fala. E não é só isso, porque se aquele que recusarem ouvir o mensageiro terreno. Quem é o mensageiro terreno nessa manhã? Sou eu, cara. Se aquele que recusar ouvir o mensageiro terreno, não escapará. Certamente não escaparemos se rejeitarmos aquele que fala das coisas do... Que Deus nos abençoe. Fique de pé no seu lugar.